profeta Amós. Amós era um pastor e um fazendeiro de figos que vivia perto da fronteira entre o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Agora, o Reino do Norte havia conquistado sua independência cerca de 150 anos antes. Lembre-se de 1 Reis, capítulo 12. E estava sendo governado por Jeroboão II, um líder militar de sucesso. Ele ganhou muitas batalhas e novos territórios para Israel e gerou muita riqueza. Mas, aos olhos dos profetas, ele foi um dos piores reis de todos os tempos. Sua riqueza levou à apatia e permitiu a idolatria aos deuses de Canaã, o que por sua vez levou à injustiça e à negligência aos pobres. E chegou a um ponto em que Amós não aguentou mais. Ele sentiu Deus chamando-o para ir até Betel, uma cidade importante para o norte do reino, onde havia um grande templo, para anunciar a palavra de Deus ao povo. E esse livro é uma coleção dos seus sermões, poemas e visões proferidas ao longo de todos os anos. Eles foram compilados mais tarde para dar ao povo de Deus uma ideia da sua mensagem divina para o Reino do Norte, e é uma mensagem que ainda precisamos ouvir hoje. O livro tem um conceito bastante claro. Os capítulos 1 e 2 são uma série de mensagens para as nações e para Israel. Os capítulos de 3 a 6 são uma coleção de poemas que expressam a mensagem de Amós ao povo de Israel e aos seus líderes. E os capítulos 7 a 9 contêm uma série de visões que Amós teve e que descrevem o juízo que Deus irá trazer sobre Israel. Vamos nos aprofundar. O livro começa com uma série de poemas curtos que acusam todos os vizinhos de Israel de violência e injustiça. E isso é meio estranho porque a frase de abertura do livro dizia que Amós falaria contra Israel, mas veja como isso funciona. À medida que Amós nomeia todas as nações vizinhas, você pode olhar no mapa e observar que ele está criando um círculo. E quando ele termina, Israel está no centro, como um alvo na mira. E Amós desencadeia uma acusação poética a Israel que é 3 vezes mais longa e mais intensa do que qualquer outra. Ele acusa os ricos de Israel de ignorarem os pobres e permitirem graves injustiças no seu país. Especificamente, eles permitem que os pobres sejam vendidos em escravidão por dívida e, em seguida, negam representação jurídica para essas pessoas. E, Amós pergunta, é essa a família que uma vez foi negada a justiça e escravizada no Egito? A família que Deus resgatou da opressão e escravidão? A festa acabou, diz Amós. Deus não tolera mais suas atitudes. E então, a abertura da próxima sessão explica o porquê. Deus diz, eu escolhi você, Israel, dentre todas as famílias da terra. Isso é uma alusão a Gênesis 12, como Deus chamou a família de Abraão para se tornar a bênção de Deus para todas as nações. E então Deus diz, e é por isso que eu irei puni-los por todo o seu pecado. Israel tinha um grande chamado e uma grande responsabilidade. E o seu pecado e a sua rebelião trouxeram grandes consequências. Agora, essa sessão reúne muitos poemas de Amós e você verá alguns temas-chave repetidos várias vezes. Então, primeiro ele está constantemente expondo a hipocrisia religiosa dos ricos de Israel e dos seus líderes. E ele descreve como eles participam fielmente nas reuniões religiosas, fazendo ofertas e sacrifícios, enquanto eles negligenciam os pobres e ignoram a injustiça. E Amós diz que isso tudo é uma farsa, que na realidade Deus odeia a adoração deles porque está completamente desconectada à maneira como eles tratam as pessoas. Deus diz que um relacionamento verdadeiro com Ele transformará os relacionamentos de uma pessoa. E assim, o chamado de Amós para a adoração verdadeira é deixar a justiça fluir como uma enchente e a honestidade como um rio que nunca acaba. Agora, essas duas palavras são super importantes para Amós e, na verdade, para todos os profetas. Assim, a honestidade, ou em hebraico tzedekah, refere-se a um padrão de relações justas e equitativas entre as pessoas, não importando as suas diferenças sociais. E a justiça, ou em hebraico mishpat, refere-se às ações concretas que você toma para corrigir a injustiça e criar justiça. E assim, ambos devem permear a vida do povo da aliança de Deus como um riacho que enche o leito de um rio seco. O próximo tema são as acusações repetidas de Amós sobre a idolatria de Israel. Lembre-se, quando o Reino do Norte se separou do Reino do Sul de Judá, o seu rei constituiu 2 novos templos para rivalizar com o de Salomão em Jerusalém. E ele colocou um bezerro de ouro em cada um deles. Lembre-se de 1 Reis, capítulo 12. Desde então, Israel só acumulou mais ídolos, adorando os deuses do sexo, do clima e da guerra. E na visão do profeta, a adoração desses deuses sempre levou à injustiça. Porque esses deuses não exigem o mesmo grau de justiça que o Deus de Israel. Sem mencionar que esses deuses eram imorais. Não o Deus de Israel, ele é diferente. Então ele pode dizer, busque-me para que você possa viver. E logo depois disso, pode dizer a Israel, busque o bem, não o mal, para que você possa viver.
Então, a verdadeira adoração ao Deus Criador de Israel é sinônimo com fazer o bem, com generosidade e com justiça. E assim, o tema final desses capítulos é que, como Israel e o seu rei rejeitaram Amós e os outros profetas, Deus enviará o dia do Senhor. E isso é um ato de justiça grande e terrível contra Israel. E especificamente, Amós diz que uma nação poderosa virá e irá conquistar e dizimar as suas cidades e levará as pessoas para o exílio. E sabemos que a sua previsão se tornou realidade. Cerca de 40 anos depois, o Império Assírio apareceu e fez exatamente o que Amós havia dito. O livro termina com uma série de visões que Amós teve e são representações simbólicas do dia do Senhor vindouro. Então ele vê Israel devastado por um grande exército de gafanhotos, e depois por um fogo escaldante, e em seguida repleto de frutas podres. E na visão final, Amós vê Deus batendo violentamente nos pilares do grande templo de Israel em Betel, e todo o edifício desmoronando. É uma imagem da justiça de Deus sobre os líderes e os deuses de Israel, que o seu fim chegou. Mas, de repente, no último parágrafo, temos um vislumbre de esperança. Ele pega nessa imagem de Israel como um prédio destruído e diz que Deus, a partir das ruínas, um dia, ele irá restaurar a casa de Davi. E, em outras palavras, ele trará o futuro rei messiânico da linhagem de Davi e irá reconstruir a família do povo de Deus. O que, surpreendentemente, significa que irá incluir pessoas de todas as nações. Naquele dia, toda a devastação causada pelo pecado de Israel e pelo julgamento de Deus será revertida. Agora, esse último parágrafo é muito importante. É o único sinal de esperança do outro lado do julgamento. E isso nos ajuda a ver como esse livro explora a relação entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. Se Deus é bom, ele tem que enfrentar e julgar o mal entre Israel e as nações. Mas os seus propósitos a longo prazo são de restaurar o mundo e construir uma nova família da aliança. E assim, através das palavras de Amós, ainda hoje ouvimos o seu chamado. Devemos aprender com a hipocrisia e o desastre de Israel e abraçar uma verdadeira adoração a esse Deus que deve sempre levar à justiça e ao amor ao próximo. E é disso que se trata o livro de Amós.